e teria liberdade para fazer operações de limpa em relação ao crime organizado. Das mulheres, principalmente as maiores vítimas do crime de estupro, nessa semana de castração física, né? Realmente retirar o órgão genital do estuprador, que ele nunca mais vai estuprar ninguém. Né? Da lei é proteger jovens, adolescentes, crianças de sexualização. Deputado, esse foi aqui já com um tema um pouco polêmico, um endurecimento da legislação contra estupradores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado chegou a aprovar em caráter terminativo, lá em 24, falando sobre a castração química das pessoas condenadas por violência sexual. Depois, um texto semelhante foi à Câmara Federal, também foi aprovada, mas na sua proposta Você prevê, tem deputado? Não, eu acho que não tem que... O sujeito que é condenado por estupro não tem que ter escolha em relação à castração. Castração tem que ser pena, né? Não é, você vai ter um benefício porque voluntariamente você escolheu fazer um tratamento hormonal para você ser menos tarado. Não, isso para mim é uma bizarrice, né? Na minha avaliação, eu até apresentei um projeto nessa semana de castração física, né? Realmente retirar o órgão genital do estuprador, que ele nunca mais vai estuprar ninguém. Né? Eu acho muito apoio das mulheres, principalmente as maiores vítimas do crime de estupro, para a gente fazer a aprovação desse projeto. Obviamente vai ter polêmica sobre a constitucionalidade, que a Constituição vai ser fala em pena, não vai ter prisão perpétua e não vai ter a pena de morte que é vedada pela nossa Constituição atual, que é uma Constituição com a qual eu discordo, que eu acho que é fracassada e que eu acho que a gente teria que jogar fora e reformular uma nova. A aprovação desse texto? Não, acho que esse é um projeto, a castração física não vai ter certeza, voto do PT, não vai ter voto do PCdoB, não vai ter voto do PSOL, não vai ter voto do grosso ali da base do governo. Mas eu considero que a gente teria uma maioria tranquila para aprovar essa modificação, sim. Deputado, claro, nós estamos falando aqui de detalhar-se um pouco mais o porquê desse seu posicionamento mais duro com relação a isso. Porque eu acho que a regulamentação do governo federal, olha só, a lei veio para proteger, o espírito da lei é proteger jovens, adolescentes, crianças de sexualização. Esse foi o debate principal. Seja uma espécie de cassino, né? Só pode ter, eu acho que tem que ter regras, tem que ser regulamentado, mas não pode ser proibido, senão você vai proibir jogos no Brasil ou inviabilizar jogos no Brasil, por exemplo. A gente tem um campeão mundial de Counter-Strike, que é o Fallen. 3 vezes, salvo engano, campeão mundial. Counter-Strike é um jogo que tem loot box, né? Se você fizer a proibição absoluta, você vai inviabilizar uma indústria de esporte eletrônico no qual o Brasil é referência, no qual o Brasil tem o Pelé, né? Do jogo de tiro em primeira pessoa. E um outro ponto da contradição. O presidente da República, mas não pode jogar GTA. Então, esses são os pontos que eu critico. Toda a construção sobre combate à sexualização, inclusive a gente já foi linchado midiaticamente por causa das críticas e do boicote que a gente fez ao Queer Museu, que estava sendo financiado pelo Santander via Lei Rouanet. Isso sempre foi defesa essa pauta e transformar numa coisa completamente diferente para combater uma coisa que não tem nada a ver com sexualização de criança, que é jogo. Dentro deste cenário, é importante a gente destacar que entre as propostas, entre as medidas, é que as plataformas possam fazer o reconhecimento facial para que se confirme a identidade ou a idade desta pessoa. O senhor enxerga ali um problema também dessas imagens serem usadas para outros fins, tendo em vista diversos vazamentos de dados que já ocorreram no país? Reconhecimento facial é algo... E eu mesmo já fiz a experiência. Você pega você coloca o seu celular, personagem. Você vira o celular pro rosto do jogo e reconhece, você tem 30 anos. Você é uma criança de 10 anos, você vira o celular pro jogo e o jogo reconhece. Então assim, isso não muda absolutamente nada. Tem vídeo, inclusive, de um moleque de 8 anos de idade fazendo barba porque ela não teve maioria de votos para se eleger. Salvo engano, os números podem não ser exatos, mas o fato é que ela perdeu. Salvo engano, ela teve 10 votos para a presidência da Comissão da Mulher e teve 12 votos em branco. Ou seja, ela não tem a maioria do plenário. Eu fui presidente de comissão, fui presidente da Comissão de Educação. Se você não tem maioria do plenário, se você não tem controle do plenário, acabou, sua comissão não aprova nada. Então, assim, ela já começou, e eu nunca vi isso antes, tá? Eu nunca vi um presidente de comissão ter menos votos do que voto em branco, né? Então, eu acho que basicamente ela vai paralisar todas as pautas em relação à mulher na comissão, porque ela não tem maioria, porque ela insistiu em ser presidente da comissão. Civil e educação digital para o enfrentamento à misoginia em aplicações de internet, é isso mesmo, né? Essa é a estratégia que eles sempre utilizam. Eles misturam as coisas, conceito de mulher. Porque se eu voto contra o projeto por ele destruir o conceito de mulher, qual que vai ser o discurso do PT? Olha só, ele votou contra o combate à misoginia. Eles fingem que não existe a outra metade do projeto. E só utilizam o rótulo de que era um projeto para combater a misoginia. Se era um projeto para combater a misoginia e Kim Kataguiri votou contra, Kim Kataguiri é misógino. Esse é o raciocínio que eles constroem para fora e que cola para pessoas que, enfim, militância do PT, pessoas desamizadas, uma coisa que realmente importa para eles e que é nefasta, e uma coisa legítima e virtuosa, mas que não importa para eles, eles juntam no mesmo projeto para fingir e utilizar o discurso de que a gente está votando. A ideologia de gênero no país. Exatamente. Seria oficializar que não existe mais gênero no Brasil e que, portanto, e isso entra numa discussão, a luta do feminismo. Então, essa é uma discussão que gera divisão mesmo entre eles, né?
Bom, deputado, tem um projeto da sua autoria que prevê alterações no IPVA, que é Imposto sobre IPVA seja sobre o Utilidade peso do de carro, na mesma lógica de países desenvolvidos, de que, em se tratando de imposto sobre veículos, a principal destinação desse imposto, não única, mas a principal, deve ser a manutenção de rodovias, de ruas, né? As condições para que você possa dirigir decentemente, que no Brasil são um desastre. Você paga o IPVA caro e você não tem a contrapartida. Muitas vezes você paga o IPVA caro, a estrada é um lixo e você ainda paga pedágio, né? Então, esse projeto limita a 1%, né? Faz com que o cálculo seja sobre o peso. Obviamente, mantendo a diferenciação que existe hoje por modalidade, né? Porque se a gente fosse considerar que também o nosso gasto é excessivo, é incompatível com os países desenvolvidos, para fazer essa compensação. E a gente pode ter outras compensações que eu sugeri até, que a gente pode discutir na comissão especial, fim de super salário da 15 bilhões, corte de emendas parlamentares. Não falta. Os governadores se manifestaram contrariamente, né? O conselho dos secretários de Fazenda estaduais lançaram uma nota, né? Dizendo que são contra o projeto. Geralmente, políticos no cargo executivo brasileiros são contra corte de imposto, são contra corte de gasto. Era natural que tivesse essa resistência, mas eu tô vendo que já designou o relator. O relator já apresentou o pedido de audiência, já disse que vai ter uma única audiência pública e depois vai apresentar o seu parecer. O parecer vai ser pela aprovação e o presidente da CCJ já tem um compromisso de pautar. Então, a pressão é tão grande que o processo legislativo está caminhando bem rápido. Deputado, de forma prática, como que é feito esse cálculo pelo peso do veículo para a nossa audiência poder entender o que se passa nesse projeto? Não, o cálculo vai ser operacionalizado pelos estados, né? A gente não vai ditar para os estados como é que esse cálculo vai ser feito. Cada estado vai poder fazer o cálculo da maneira que bem entender. A limitação que a PEC apresenta é que 1%, diferente da maioria dos deputados, não sou regionalista, né? Eu não luto só pela minha cidade ou pela minha região, nem pelo meu próprio estado, eu luto pelo país todo. As minhas propostas são federais, as minhas pautas são federais, afetam o país todo, mas naturalmente eu tenho um carinho muito maior por São Paulo e eu acho que a gente tem um potencial de transformar, apesar de São Paulo já ser o estado mais rico do país, ainda é um estado pobre comparado com países desenvolvidos. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande de desenvolver o nosso estado. Acho que a nossa polícia militar está insatisfeita com o governo Tarcísio, com razão, né? Porque o governo Tarcísio prometeu um reajuste que não deu e, ao mesmo tempo, prometeu uma liberdade mais rico da federação e teria liberdade para fazer operações de limpa em relação ao crime organizado, né? Aquelas operações que a gente viu, a operação icônica que a gente viu no Rio de Janeiro, a Polícia Militar de São Paulo quer fazer. Não faz por causa da covardia do governador que não quer bancar essas operações por medo de apanhar de ONG, por medo de apanhar de partido de esquerda, por medo de apanhar de imprensa. Eu não tenho esse medo. Eu apanho o que for. A gente pode fazer uma operação daquelas por dia até exterminar o crime organizado no estado de São Paulo. Dito isso, e primeiro, um outro ponto. Eu apareci nas pesquisas sem nunca colocar essa intenção, sem nunca lançar a pré-candidatura. Então, de quem conhece e ainda assim aparece. É maior do que a proporção do Tarcísio e maior do que a proporção do Haddad. Né? Então, eu acho que seria um cenário competitivo, sim. Eu não disputaria a eleição do governo do estado para perder ou para marcar a posição. Eu disputaria para ganhar. Esse nível de desconhecimento das pessoas com relação à pessoa que em Cataguiri é de quanto? Em 2024, 80% do estado de São Paulo não conhece Mano. Certo. Para a gente fechar, deputado, o senhor tem laços aqui para a região do Grande ABC. Eu não sou do ABC, eu não me elegi pelo voto regional do ABC, mas ainda assim sou um dos parlamentares que mais encaminha emendas para cá, né? Você sabe que emenda não é fiscalizar, não é. Mas aqui para o ABC vieram várias emendas voltadas para custeio de média e alta complexidade na saúde, também de atenção primária. Agora a gente, saindo daqui, estamos indo para São Caetano também, em que a gente encaminhou recursos para câmeras, em que a gente encaminhou recursos para coletes balísticos. Então, passa já, aqui puxando de memória, eu acho que passa já dos 15 milhões de reais as emendas que a gente já encaminhou aqui para a região do ABC. Desde quando? Desde 2019. Desde 2019. Tá certo, Diário do Grande ABC conversou